Vasco da Gama foi eliminado nos pênaltis pela equipe da Juazeirense, no interior baiano, na noite de quarta-feira, caindo assim da Copa do Brasil precocemente. Uma semana antes, já poderia ter sido eliminado pela Ferroviária, em Araraquara, interior paulista. Venceu por 1-0, mas tomou pressão, não merecia. Lembrando, contra o time do interior de São Paulo, o empate era do Vasco. Já agora, jogando na Bahia, não havia vantagem. Por isso, o placar de 1-1 levou a disputa de pênaltis. Nenê perdeu dos pênaltis, o Vasco desperdiçou as penalidades que levaram a equipe baiana a se classificar, uma equipe modesta, uma equipe que já deu trabalho para Santos, para Cruzeiro, eliminou o Cruzeiro no ano passado, inclusive, né, aliás, algo incomum, né? Cruzeiro e Vasco, dois grandes clubes do futebol brasileiro, que estão como repetentes na segunda divisão, né, e que foram eliminados em anos seguidos, Cruzeiro 2021, Vasco 2022, pelo modesto time da Juazeirense. E o que isso mostra? Isso mostra que a situação do Vasco ela é muito mais preocupante do que parece. E alguns espasmos, alguns momentos de futebol minimamente competitivo não enganam aqueles que estão com os olhos mais abertos. Nós falamos aqui na live, falamos também em outros espaços, depois do jogo de domingo, quando o Flamengo só conseguiu vencer o Vasco no final, com aquele gol da Arrascaeta, que esse resultado não poderia enganar o torcedor vascaíno. Por quê? Primeiro, já é um absurdo você constatar que no jogo Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, um dos dois vence no lance derradeiro praticamente, e esse time é criticado por só conseguir vencer seu grande rival no lance derradeiro. Isso mostra a disparidade entre as equipes. Porque normalmente uma vitória do Flamengo sobre o Vasco, com um gol no final, não importa, é uma vitória no clássico. Mas, nossa, que dificuldade para vencer o Vasco. E por que isso? Não só porque o Flamengo tem hoje um elenco muito forte, porque esse elenco é um elenco muito forte, mas está em reformulação. O time não está jogando um grande futebol. É um time de altos e baixos, pelo menos até o momento. Pode ser até que evolua adiante, mas não é o Flamengo no auge. Pelo contrário, é o Flamengo tentando se remontar. Mesmo assim, a expectativa geral era de que o Flamengo vencesse com facilidade o Vasco da Gama. Como isso não ocorreu, o Flamengo foi criticado. Isso mostra o quê? O quão frágil está o Vasco. Tem saída? Não adianta, não tem mágica. O time está endividado, o clube está endividado, as dificuldades são enormes, muitas críticas ao presidente Jorge Salgado, entre acertos e erros ali também, se fosse o outro, dificilmente poderia fazer muito melhor, poderia fazer melhor, sempre é possível fazer melhor. Mas a questão é a seguinte, o Vasco está numa situação muito delicada, essa eliminação significa receitas mais baixas, a impossibilidade de enfrentar os times da Série A em momentos decisivos da Copa do Brasil, que sempre dá esperança de classificação, até porque o time pode se reestruturar e se reorganizar e melhorar de rendimento lá na frente. Então, faturamento, chance de enfrentar os grandes, não vai acontecer. Exemplo do Grêmio, que também está na Série B e que foi eliminado pelo Mirassol, que já caiu da Copa do Brasil, mas eliminou o Grêmio na semana anterior e com isso o Grêmio também não terá a oportunidade de jogar nada além da segunda divisão e do seu campeonato estadual, que é o Gaúcho. Aliás, o Grêmio perdeu para o Inter jogando muito mal na mesma noite que o Vasco foi eliminado lá em Juazeiro pela equipe da Juazeirense. Ou seja, uma situação bem delicada de um Vasco que na SAF, na Sociedade Anônima do Futebol, a Sociedade Anônima do Futebol pode salvar o Vasco. Mas esse é um processo que sempre leva um tempo, a gente sempre fala sobre isso, porque até todos os trâmites serem superados, contratações serem feitas. Que contratações serão essas? Quem vai contratar bem? Tem muita coisa aí que fica no ar. Mas é a única saída no curto prazo para o Vasco conseguir se reestruturar minimamente, ter um time que possa pelo menos competir. Porque essa eliminação na Copa do Brasil, por incrível que pareça, não surpreende. E é bom o torcedor do Vasco ficar atento. Se eventualmente fizer um brilhareco agora na reta final do estadual, isso pode não significar nada. Como no ano passado, derrotou o Flamengo jogando melhor, por 3-1 no Carioca, e depois caiu o técnico, nada deu certo, o time não conseguiu subir, enfim. É preciso um olhar um pouco mais crítico e evitar ilusões proporcionadas por um ou outro jogo ali em que a coisa corre um pouquinho melhor. Até porque nós vimos ali o técnico Zé Ricardo, que eu considero também que é um técnico que já teve várias oportunidades em grandes clubes, no Vasco não é a primeira vez que ele por lá passa, né? Pelo profissional a segunda vez, já trabalhou também na base. Ele não mostrou nos seus últimos trabalhos nada que justifique alguma expectativa maior que o torcedor possa ter com relação àquilo que ele pode fazer nesse momento tão difícil. Ou seja, tirar ainda mais de jogadores que não são dos mais qualificados tecnicamente e tudo mais. Ou seja, um elenco realmente limitado. Sempre é possível produzir mais, mas o técnico que vai arrancar mais dos jogadores, será que é o Zé Ricardo? Não parece ser.
E o trabalho feito contra o Flamengo, vamos combinar, um time fechado, uma retranca ali e tal, uma escapada do Peck, um belo gol do garoto, uma jogada aérea do primeiro tempo, mas é pouco, realmente é pouco. Ou seja, é aquilo que dá para fazer com o VAR, tem nada de especial, isso que eu quero dizer. Não dá para exigir mais, mas também não tem nada de especial acontecendo ali. E essa eliminação na Copa do Brasil, acho que deixa ainda mais claro que não existe nada de animador no trabalho que tem sido desenvolvido nesse momento no futebol do Vasco da Gama, que precisa rapidamente correr com a SAF para poder contratar alguns bons jogadores, melhorar o desempenho da sua equipe, o nível técnico do seu elenco, para poder brigar pelo acesso à primeira divisão. Porque o terceiro ano seguido na Série B, como o Cruzeiro já estará enfrentando, né? Porque pelo terceiro ano seguido o Cruzeiro vai jogar a segunda divisão. Isso custa muito caro, você tem uma queda de receitas e não recupera essas receitas, e aí fica trabalhando cada vez mais no buraco. E é muito difícil dele sair, ainda mais quando você é um clube grande. Um clube grande, quando cai nessa areia movediça, ele tem muita dificuldade de sair. Clubes menores, clubes ioiô, aqueles que caem e voltam, eles estão acostumados a lidar com a segundona, sabem que a sua realidade eventualmente é voltar para a Série B, lutar para voltar para A. Agora, o grande, quando ele cai, ele sofre bem mais. E Cruzeiro e Vasco vão sentindo isso na pele. Lembrando mais uma vez a você aqui os nossos produtos promocionais do canal, né? As camisetas, né? E também as canecas no Use 360. Assim você pode adquirir os produtos, que são bem legais, diga-se de passagem, modéstia à parte, né? O pessoal do Use 360 capricha bastante. E você dá um apoio para o nosso canal, apoia divulgando do nosso canal, quando você sai na rua com a camiseta aí, divulgando a Live Soft Open, o canal e tudo mais. Os nossos bordões, nossas frases, está tudo lá. Também o nosso curso online de jornalismo esportivo segue aí disponível para todos aqueles interessados no assunto, sejam jornalistas, futuros jornalistas ou apenas pessoas que se interessam pelo tema. Ali compartilhamos um pouco da experiência acumulada em quase 40 anos de estrada na profissão. O nosso clube de membros, que segue aí firme e forte, né, com novidades, com atrações, com conteúdo exclusivo, com mesa redonda mensal, a live exclusiva para os membros, com debate, dividindo tela, com a participação dos membros do canal também, em lives regulares, né? Sempre a gente está abrindo espaço em uma ou outra live para a participação dos membros e sempre contando com a participação de vocês. E também, lembrando a Pingback, na Pingback nessa semana eu escrevo sobre essa situação do Pedro, o Flamengo, o Palmeiras e a mídia, como a mídia lida com esse assunto, né? Como surgem, digamos, versões até fantasiosas em meio a uma notícia de grande repercussão, né? E o cuidado que a gente deve ter com o que lê e com aquilo que ouve. O caça-clique, cada vez pior, contaminando e fazendo tão mal ao jornalismo do Brasil e do mundo, né? Porque não é só essa não é uma exclusividade aqui do nosso país, infelizmente, né? E, mais uma vez, lembrando as minhas lives semanais, agora em março, todo sábado às 11 da manhã, na Tabum, que é um aplicativo de lives, que você faz o download acessando o link que está aqui embaixo, e você pode ganhar R$500 de prêmio se você for o mais bem sucedido na live. Nesse sábado vai ter, 11 da manhã, perguntas de respostas em múltipla escolha sobre futebol. É bem legal, bem bacana. Fizemos o primeiro sábado do mês de março e continuaremos nos próximos 3 sábados desse mês de março, sempre às 11 da manhã na Tabum. Então faça o download, coloque na sua agenda do celular para um lembrete um pouquinho antes das 11 horas. Esteja a postos pontualmente 11 da manhã no sábado para participar desse desafio. Tá ok? É isso aí. Valeu. Lembrando, live domingo depois de Flamengo e Bangu e Flamengo, pelo Campeonato Carioca de Futebol, com a volta do Maracanã com um grande público. É isso. Saudações.